Fala galera do Voo Alto, tudo certo? Sou o Renan, sou aluno do segundo ano do Colégio Embraer Juarez Vanderlei, aqui em São José, e hoje eu vou explicar para vocês sobre o primeiro reinado aqui no Brasil. Bora lá? Bom, pessoal, para começar eu vou explicar sobre o que foi o primeiro reinado. O primeiro reinado ele foi o período de governo de Dom Pedro I, que foi o primeiro governo que o Brasil teve após se tornar independente. Então esse governo ele começou com a própria independência em si, em 1822, e terminou em 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono. Como foi o primeiro governo desde que o Brasil se tornou independente, é necessário discutir algumas questões para a formação do Estado. Por exemplo, qual vai ser o modelo de governo? Vai ser uma monarquia parlamentar ou uma monarquia absolutista? As províncias elas vão ter mais autonomia ou o poder vai ser mais centralizado no rei? Por isso teve a Assembleia Constituinte de 1823. Naquela época o Brasil tinha dois partidos. O Partido Português, que é mais conservador, que apoiava a centralização do poder no rei, uma monarquia mais centralizada, e as províncias tinham menos autonomia. Já o Partido Liberal, que era o Partido Brasileiro, eles apoiavam uma monarquia parlamentar e uma província e as províncias com mais autonomia. Porém, ambos os partidos tinham o mesmo interesse, a manutenção da escravidão. Bom, pessoal, nessa Assembleia foi criado um projeto chamado Constituição da Mandioca, em que o Brasil ele seria uma monarquia parlamentar de três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nesse tipo de governo, o Dom Pedro ele perderia bastante poder, já que todas as suas ações e vetos seriam limitados pelo legislativo, sabe? E também foi criado um parlamento bicameral, como chamam, que seria a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Além disso, foi definido o voto censitário, em que o direito ao voto seria definido pela renda da pessoa. Naquela época, a medida de riqueza no Brasil era o alqueire de farinha de mandioca, bem aleatório, né? Então, o Dom Pedro, vendo tudo isso insatisfeito, ele mandou suas tropas cercarem o prédio que estava acontecendo na Assembleia. A Assembleia foi dissolvida e ele mandou prender vários deputados que estavam lá. Um exemplo deles é o José Bonifácio, que foi exilado. Esse dia foi conhecido como Noite da Agonia e ocorreu no dia 12 de novembro de 1823. Então, em 1824, o próprio Dom Pedro ele vai impor uma nova Constituição, né? Nessa Constituição foi definido que o Brasil passaria a ter quatro poderes. Os três poderes que eu havia dito, e o poder moderador. O que é esse poder moderador? Poder moderador é o poder que o rei vai poder ter de eleger ou demitir qualquer pessoa do cargo dela, convocar ou dissolver uma assembleia e também vai poder vetar qualquer decisão que for feita pelos três poderes. Além disso, nessa Constituição foi definido que o catolicismo seria a religião oficial da monarquia. E também qualquer pessoa poderia praticar outras religiões, só que essas religiões não poderiam ser mostradas em público, seria de caráter privado. O culto deveria ser na sua casa, por exemplo. Além disso, nessa Constituição foi definida a manutenção da escravidão e a eleição do legislativo por voto censitário. Então, tendo em vista esse autoritarismo, esse controle de poder absoluto pelo rei, ocorreu vários conflitos internos no Brasil. O exemplo deles é a Confederação do Equador, que ocorreu no mesmo ano da Constituição. O Pernambuco ele fez um movimento separatista por conta de estar contra esse autoritarismo, esse controle de poder, essa falta de autonomia das províncias. Então, ele propôs uma república federalista e também várias províncias nordestinas aderiram à causa. Porém, as tropas militares do governo acabaram reprimindo esse movimento com violência, causando inúmeras mortes até dos principais líderes do movimento, por exemplo, o Frei Caneca. E em 1825 a 1828 ocorreu a Guerra da Cisplatina, nome difícil de dizer, né? Cisplatina é o atual Uruguai. Vocês imaginavam que o Uruguai era do Brasil? Então, a Cisplatina ela não tinha uma cultura igual ao resto do Brasil.
sua língua era diferente, tudo era diferente. Então eles precisavam se tornar independentes, já que eles não se identificavam com o Brasil. Com o apoio da República de Buenos Aires, que é a atual Argentina, eles conseguiram enfrentar as tropas militares do governo e, com o auxílio da Inglaterra, eles conseguiram se tornar independentes. Bom, pessoal, tendo em vista todos esses acontecimentos, lógico que o Brasil ele entra em crise e não foi diferente. Essa crise ocorreu por vários motivos. O primeiro deles foi a insatisfação popular com o governo. A maioria da população ela queria um país mais liberal, um país em que as províncias elas teriam mais autonomia. Mas só que não foi isso que Dom Pedro fez. E isso culminou para que acontecesse diversas revoltas no país, como eu disse antes. E essas revoltas aumentaram cada vez mais a insatisfação popular. Outro motivo foi a crise econômica. Para reconhecer que o Brasil é um país independente, Portugal mandou que o Brasil assumisse a dívida que eles tinham com a Inglaterra. Então deixou o Brasil mais endividado ainda. Também, como ocorreu com os conflitos internos, como a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, isso tudo também gerou bastante gastos para a coroa. Além disso, as exportações dos principais produtos do Brasil, que é o açúcar, o algodão, já não estavam dando os mesmos lucros. Assim, o Brasil ele pagava mais do que recebia. Então, em 1829, com essa inflação, o Banco do Brasil falha. Além disso, o Dom Pedro I ele estava bastante ativo na política portuguesa. O que aconteceu foi o seguinte: Dom João VI ele morre e o herdeiro do trono português seria o Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I ele abdica o trono português e dá ele a sua filha, Maria II. Porém, Maria II era uma criança e não tinha idade o suficiente para governar Portugal. Então ele pede para que Dom Miguel ele se case com Maria II. Dom Miguel é seu irmão. E como Dom Miguel ele já é adulto, ele vai atuar como regente até Maria II atingir a maioridade. Isso seguindo a Constituição que o próprio Dom Pedro I fez para Portugal. Porém, o Dom Miguel ele se alia a grupos absolutistas e ele dissolve essa Constituição e fala: a partir de agora eu sou o rei. Isso gerou uma guerra civil em Portugal entre o liberalismo, que era Maria II e seu pai, Dom Pedro I, que lá em Portugal ele é Dom Pedro IV, e Dom Miguel. E o estopim da abdicação do trono do Dom Pedro I aqui no Brasil foi a Noite das Garrafadas. O que foi isso? Dom Pedro I ele foi visitar Minas Gerais e lá ele foi muito mal recebido. Dava para ver mesmo o ódio da população ao imperador. Então ele triste, ele já volta para o Rio de Janeiro, que é a sede, né, que é a capital. E iria ter uma festa lá. Só que ocorre um conflito entre brasileiros e portugueses. Então Dom Pedro I já percebe, pô, eu sou odiado em todos os lugares. Então ele abdica o trono e dá o trono ao seu filho Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II é uma criança e não tem como Dom Pedro II governar porque ele é menor de idade. Então é aí que acontece o período regencial. Bom, pessoal, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Bons estudos.